Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando para você um comentário bíblico do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro maravilhoso, é o livro que serve como base de toda a Bíblia. A partir de Gênesis nós vamos ter todas as histórias bíblicas, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Então, o livro das histórias serve, é mais narração, né, diferente de Êxodo, Levítico, que são livros que também nós vamos encontrar narração, mas em Levítico nós vamos encontrar bastante rituais, sacrifícios. Gênesis é um livro que nos traz narrações lindas, maravilhosas. Depois que Ló se separou de Abraão, Abraão foi habitar em Hebrom. E agora, no capítulo 14, Abraão vai ter que socorrer a Ló. Não é? Diz que aconteceu nos dias de Rafael, rei de Sinar. Sinar aqui é a antiga Babilônia. Arioque, rei de Eleazar, e Kedorlaomer, rei de Elão. Elão fica ao oriente, é o Irã, não é? E Tidal, rei de Goim. Que esses fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adma, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, isso é, Zoar. Note que são 4 reis aqui contra 5 reis. Né? Os 5 reis deveriam prevalecer. Todos esses se juntaram no Vale de Sidim. Essa é a batalha do Vale de Sidim, que é o Mar de Sal, Mar Salgado ou Mar Morto. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas o Kedorlaomer é o rei de Elão. Eles serviam pagando tributos. Por 12 anos eles pagaram tributo, mas ao 13º ano rebelaram-se, decidiram parar de pagar tributo. Não é? E ao 14º ano, então eles ficaram um ano em paz sem pagar tributo, mas no 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os Refaíns e Astarote, Carnaim, e os Uzins em Ão, e os Emins em Savaé, Kiriatim. Então eles vieram e começaram a haver guerra, feriram todos esses homens, e aos Oreus no Monte Seir até a Campina de Parã, que está junto do deserto. Depois tornaram a vir em Mispa, que é Cádiz, isso aqui é perto de Cádiz Barneia, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Note que esses 4 reis vêm com bastante fúria, vêm ferindo todos os reinos ou pequenas aldeias da época. Então saiu o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adma, o rei de Zeboim e o rei de Bela, isso é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no Vale de Sidim. Esses 5 reis, por ser mais, acharam que ia ganhar a batalha. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Rafael, rei de Sinai, e Arioque, rei de Eleazar. 4 reis contra 5. Aparentemente, os 5 deveriam vencer os 4. Mas o que aconteceu? Eles acabam perdendo. E diz: o Vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. Então a batalha ficou renhida contra esses 5 reis, e eles, quando se viram na pior, decidiram fugir, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho de Abraão, sua fazenda, e foram-se. Está vendo? Ló se iludiu com a beleza de Sodoma e Gomorra, decidiu ir para lá. Ló se inclinou em direção a Sodoma. Ló acabou vivendo em Sodoma e agora Ló vai sofrer por causa disso. Ló saiu prisioneiro, né, de Sodoma, acabou sendo levado cativo. Então veio um que escapara, um dos servos de Ló veio, foi chamar, contou a Abraão, o hebreu, que ali habitava junto dos carvalhais de Manre, e o amorreu, irmão de Escol, irmão de Ener, que estão confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso,
armou seus criados, nascido em sua casa, 318 homens. Presta atenção, 5 reis não conseguiram ganhar 4. O que Abraão vai fazer com apenas 318 homens? Abraão certamente estava em minoria. E Abraão perseguiu-os até Dan. Abraão teve que ir até o norte do país, até Dan, atrás. Mas Abraão atacou de surpresa. Verso 15 diz, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco. Note que Abraão foi quase até Damasco, onde Paulo estava indo, né, para prender os cristãos. Abraão foi até Damasco, Damasco da Síria. Olha só o quanto Abraão andou de Hebrom, do sul do país, até o norte, com seus 318 homens. Abraão atacou de surpresa durante a noite e tornou a trazer toda a fazenda e também a Ló, seu irmão, e sua fazenda. Foi uma vitória excepcional, excepcional mesmo, e tornou a trazer toda a fazenda, tornou a trazer também a Ló, seu irmão, sua fazenda, também as mulheres do povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele no vale de Jafé, que é o vale do rei. Então Abraão teve uma vitória excepcional. Aquilo que 5 reis não conseguiram fazer contra esses 4 reis, Abraão conseguiu. Isso mostra Abraão um estrategista militar, mas Abraão prefere confiar em Deus do que conquistar a terra pela sua força. Ao ganhar desses reis, Abraão mostrou que tinha poder militar, mesmo com poucos homens, para conquistar a terra pela força do braço. Mas Abraão preferiu confiar em Deus. Tudo que Abraão queria era seu sobrinho de volta, e conseguiu trazê-lo de volta. A vitória foi tão grande, tão maravilhosa, que Melquisedeque, rei de Salém, Salém, acredita-se que é a antiga Jerusalém, né, que Davi, anos mais tarde, conquistou da mão dos jebuseus. Então, Davi tomou da mão dos jebuseus e fez Jerusalém a capital de Israel na época. Mas Melquisedeque era rei de Salém. Essa figura misteriosa, Melquisedeque, ela aparece lá em Hebreus, capítulo 7. Também aparece no Salmo 110, falando do sacerdócio de Melquisedeque. Ele saiu ao encontro de Abraão depois dessa vitória, e ele vai trazer pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O pão e o vinho também é interessante, são os elementos da Santa Ceia, não é? Cristo também tomou o pão, tendo dado graça, partiu disse, tomai e comei, isso é o meu corpo, e o vinho representado no cálice do sangue de Jesus, não é? Jesus disse, fazer isso em memória de mim. E Melquisedeque, essa figura misteriosa, que alguns acreditam que pode ser até uma cristofania, ou seja, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, saiu ao encontro de Abraão. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão. Lembra que benditos que abençoavam Abraão, Deus abençoaria os que abençoavam. E disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Note que essa vitória de Abraão foi algo excepcional. 5 reis não conseguiram. Abraão com apenas 318 homens. Foi um ataque surpresa à noite, mas certamente Deus o entregou aos teus inimigos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Dízimo não é coisa da lei. A lei veio 430 anos depois. Dízimo é princípio. Note que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, sacerdote, não é? Deu o seu dízimo a Melquisedeque, ou seja, a 10ª parte de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão, dai-me as minhas almas e a fazenda toma para si. Abraão teve o reconhecimento de Melquisedeque, rei de Salém, teve o reconhecimento de
do rei de Sodoma. Mais tarde também, em Gênesis 20, ele vai ter o reconhecimento do rei de Gerar. Então Abraão foi muito respeitado pelos reis. O rei de Sodoma queria dar a Abraão a fazenda e tudo, dê-me somente as almas. Abraão vai mostrar que ele não aceitou o presente do rei de Sodoma. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Esse levantar a mão significava como um juramento que Abraão fez ao Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E juro, verso 23, que desde um fio até a correia de um sapato, ou seja, até as tiaras que eles usavam para amarrar o sapato, desde um fio até a correia do sapato, não tomarei coisa alguma de tudo. Abraão tinha colocado no seu coração que ele não ia pegar nada do que era do rei, para que não diga assim: eu enriqueci Abraão. Quem enriqueceu Abraão foi o próprio Deus, não foi o rei de Sodoma. E Abraão mostrou-se um homem íntegro, um caráter maravilhoso na vida de Abraão, salvo tão somente que os jovens comeram, a parte que os toca, que comigo foram, Aner, Escol e Manre. Esses três foram aliados de Abraão. Esses tomem a sua parte. Que coisa tremenda, não é? Abraão não aceitou nada, mostrou-se um homem íntegro, mostrou confiança em Deus, mostrou-se um líder militar capaz de conquistar a terra pela força, mas ele preferiu confiar que Deus lhe entregaria a terra. Abraão não queria nada, absolutamente nada do rei de Sodoma. Aí, capítulo 15, depois dessas coisas, verso 1, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, Abraão teve visão de Deus, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Interessante Deus falar para Abraão, não temas. Certamente, depois dessa grande vitória, Abraão ficou temente, talvez ficou temente que Kedorlaomer voltasse e o atacasse, não é? Ou ia querer uma vingança por sua vitória. Então houve um temor em Abraão. Mas Deus aparece a Abraão e diz, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. O que quer dizer isso? Eu sou aquele que te protege. Eu sou aquele que te guarda contra os teus inimigos. E o teu grandíssimo galardão e a tua recompensa. Deus é um escudo, Deus é a nossa recompensa. Deus é socorro bem presente no dia da angústia. E Deus aparece a Abraão e reafirma sua proteção. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Deus havia dito que era o grande galardão. E aí ele pergunta, Senhor Jeová, o que me has de dar? Pois ando sem filhos. Abraão aproveitou essa visão de Deus para conversar com Deus e dizer, eu ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, Damasco, né? Eliezer. Disse mais Abraão, eis que não tenho dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Note que Eliezer, apesar de ser Damasceno, nasceu na casa dele, de Abraão. Disse mais Abraão, eis que não tenho dado semente, eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro, e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, esse não será o teu herdeiro. Só Deus podia dizer isso mesmo. Mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Uau, Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho. E lhe prometeu que esse seria o herdeiro. Então o levou fora, nessa visão que Abraão está tendo, e diz, olhe agora para os céus e conta as estrelas, se a pode contar. Deus já tinha dito em Gênesis 3,16 que ia fazer a semente de Abraão como pó da terra. Agora Deus compara com as estrelas. Olhe agora para os céus e conta as estrelas, pode contar. E disse, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Tá vendo? Paulo usou depois, mais tarde, isso em Romanos 4,
que o fato de Abraão crer em Deus, isso lhe foi impostado por justiça. Abraão se mostrou um homem, apesar de suas falhas. Lembra quando ele desceu ao Egito, ele pediu que sua mulher dissesse que era sua irmã. Mas Abraão se mostrou um homem obediente a Deus, o homem de obediência, o homem do altar, um homem que consagrava-se a Deus. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti essa terra para herdares. Percebeu? Abraão não ia conquistar a terra pela sua força, pelos 318 homens, mas ele ia confiar em Deus para herdar a terra. Deus era o seu escudo, Deus era o seu grande galardão, a sua recompensa. E disse-lhe ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Abraão pede para Deus: como é que eu vou saber? E diz: toma uma bezerra, que vai haver um pacto entre Deus e Abraão. Toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Abraão tinha que pegar uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos. Tudo era de 3 anos, 3 animais. E Abraão, além disso, ia pegar uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses, partiu pelo meio. Partia, esse era o acordo que se fazia, partia os animais e ambas as partes passavam no meio desses animais. E trouxe, partiu pelo meio e pôs cada parte uma em frente da outra. Mas as aves não partiu. Então ele partiu a bezerra, partiu a cabra, partiu o carneiro, colocou as partes uma em frente da outra, mas as aves ele não partiu. E diz, as aves não partiu, ou seja, a rola e o pombinho ele não matou, só essas partes. E as aves, quando viram aqueles cadáveres, desciam. Abraão, porém, as enxotava. Note que era de dia. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Assim que veio a noite, Abraão tanto espantaram as aves para que não tocassem, caiu-lhe um profundo sono. E eis que um grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Era de noite, no deserto, aquela escuridão, não é? Grande escuridão caiu sobre ele, Abraão ficou assustado. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrino será a tua sentença em terra que não é sua, e servi-los-á e afligirão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda. Deus está falando da escravidão do Egito, já está adiantando a Abraão. E tu irás a teu pai em paz, em boa velhice será sepultado. Deus está dizendo que estendeu os anos de vida de Abraão, que ele ia em boa velhice seria sepultada. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Deus ia entregar a terra dos amorreus, a terra de Canaã, a Abraão, mas existia uma medida de encher. A paciência de Deus tem sua medida. O cálice da ira de Deus ainda não estava cheio por causa deles, não é? Deus ia julgar, mas diz: e tu irás, e a 4ª geração tornará para cá, até que a medida da injustiça dos amorreus não estava ainda cheia. Então Deus dá tempo, Deus dá oportunidade de as pessoas se arrependerem. Os amorreus não queriam se arrepender, o cálice ia se encher, e Deus, na 4ª geração de Abraão, os traria de volta. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou pelas metades. Está vendo? Era comum, ambas as partes passavam. Quando acabou a escuridão, eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo. Foi com fogo que Deus passou por aquelas metades. E naquele mesmo dia fez o Senhor o concerto com Abraão,
dizendo: as tuas sementes têm dado essa terra, desde o rio do Egito, desde lá do sul, até o grande rio Eufrates, até o Iraque, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadomeu, e o Eteu, e o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Aqui nós vamos encontrar 10 nações praticamente, ou 10 povos: o Queneu, o Quenezeu, Cadeumeneu, o Eteu, o Eferezeu, os Refaíns, são 6, o Amorreu 7, o Cananeu 8, o Girgazeu 9 e o Jebuseu 10. 10 povos, 10 descendentes de Canaã seriam entregues daquela terra a Abraão. E Deus fez o concerto. Deus passou no meio dos animais. Era um tipo de um contrato que era feito quando partia dos animais. Se alguém não cumprisse o contrato, seria partir no meio. Claro que Deus ia cumprir. Deus manda uma tocha de fogo passar para firmar esse pacto que Deus havia feito com Abraão. Não é? Então, era um pacto que Deus havia feito com o crente Abraão. Vamos continuar, capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. Deus havia dito que ia dar um filho. E ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Lembra a serva que ela trouxe lá do Egito? Foi dada a ela. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos por ela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Coisa interessante, não é? Sendo a serva de Sarai, quando a criança nascesse, a criança seria de Sara. Então, era um costume da época. Hoje nenhuma mulher faz isso. Não consigo dar filho, pega aqui minha empregada. De forma alguma, não é? Mas naquela época, como era serva, era escrava de Sara, então Sara pensou: bom, já que eu não posso dar filhos, eu vou entregar essa serva ao meu senhor. Note que Abraão, aqui no verso 2, ouviu a voz de Sarai. Abraão aqui não ouviu a voz de Deus. Abraão foi dirigido pelo seu próprio impulso. Não é? Abraão deveria ir orar a Deus. Não, ouviu logo a voz de Sarai, não é? Falou: tá aqui minha serva. Abraão falou: boa ideia, pode dar ela para cá e pronto. Então, ele ouviu a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido. Imagine só, a própria mulher entregou. Ao fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã, não é? 75 anos, Abraão tinha quando começou a peregrinar. Deus falou que ia dar um filho, já que Sara não conseguia dar, Sara pensou: está aqui a solução. 10 anos depois, que eles esperavam, não vinha filhos, toma aí Abraão. E Abraão pegou. Abraão tinha 85 anos, Sarai agora tinha 75, ela era 10 anos mais nova que Abraão. E ela entregou, ela viu que ela já tinha 75 anos, entregou sua serva, a serva devia ser jovem, e Abraão habitar aí, ele entrou Agar e ela concebeu. Aqui mostra claro que o problema não era Abraão, quem era estéril era realmente Sara, porque assim que Abraão pegou Agar, e aqui Abraão já tem 85 anos, vendo ela conceber, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. A egípcia agora, ao ver que ficou grávida do seu senhor, ela começou a desprezar Sara. Imagine só, não é? Começou a desprezar a sua senhora. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Sara ficou aborrecida com a serva. E Abraão tinha culpa, mas que Agar fez estava errado. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E aí afligiu Sarai e ela fugiu da sua face, não é? Aí Sara começou a afligir a serva egípcia, apertar com ela. E a serva egípcia, quando se viu em problemas com a sua senhora, o que ela fez? Fugiu. Era comum os escravos,
quando sentiu que a vida ficava pesada, procurava a fuga. Fugiu, mas um escravo que fosse achado fugitivo poderia até ser morto. Era totalmente ilegal fazer isso com o escravo. E o anjo do Senhor, note que o anjo do Senhor vai intervir, achou junto de uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho do sul. Parece que a escrava estava tentando fugir para voltar para o Egito. E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? O anjo vai falar com ela. Ela estava grávida, estava junto do caminho, não é? E junto a uma fonte, parou certamente para beber, e o anjo lhe aparece e faz-lhe uma pergunta. Agar, serva de Sarai. Olha que interessante. Chamou ela pelo nome e falou, relembrou ela que ela era serva de Sarai. De onde vens e para onde vais? De onde vens e para onde vais? Aqui dá um tema bonito, não é? Para pregadores. Da onde você vem e para onde você vai? Da onde nós estamos vindo e para onde nós estamos indo? Ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Ela fugia. Ela não falou para onde ela estava indo, só falou da onde ela vinha. Venho fugido da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Note que muita gente, Deus não quer que sofra. Não, aqui o anjo mandou que ela voltasse, mandou que ela se humilhasse. Sabe, há um segredo em nós nos humilharmos. Há um segredo em um servo obedecer o seu Senhor. O anjo lhe deu a ordem, torna para a tua senhora, humilha-te debaixo de tuas mãos. E o anjo vai dizer algo mais. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente. Em outras palavras, Sarai, então o anjo estava dizendo, volta para Sarai, tua senhora, Agar, que eu vou multiplicar sobremaneira a tua semente. Note que esse filho que vai nascer será o primeiro que você vai ter, mas desse filho vai vir muitos. Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Olha só, a serva egípcia, que só teria um marido se os seus senhores decidissem dar, ela agora teve com o seu senhor, e porque Deus era na vida de Abraão, o anjo prometeu a Agar que a sua semente seria abençoada. Multiplicarei a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Era o cumprimento que Deus já tinha feito na vida de Abraão, que a descendência dele seria como o pó da terra, como as estrelas do céu, não é? E o anjo diz, multiplicarei a tua semente, Agar. Diz também o anjo, eis que concebestes e terás um filho, e chamará o seu nome Ismael. O nome Ismael foi dado pelo anjo de Deus, Ismael, não é? Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ismael significa exatamente isso, ouvir, Deus ouve. O nosso Deus ouve a nossa aflição. Ele ouviu a aflição de Agar, mas mesmo assim ele manda que Agar volte para a sua senhora, que Agar se humilhe, que Agar escute a sua senhora e obedeça. Ismael significa Deus ouve, Deus ouviu. O Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Note que Ismael seria bravo, seria contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Só Deus é que pode falar o futuro dessa forma. Antes de um menino nascer, já disse que seria menino, deu o nome e disse o que ia acontecer com ele, que ele ia até habitar longe dos irmãos. Profetizou até que Ismael ia ter irmãos, como teve Isaac. Depois da morte de Sara, ainda Abraão casa de novo e ainda vai ter mais
6 filhos, total Abraão teve 8 filhos, não é? E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Tu és Deus da vista. Ela chamou o nome do Senhor, do anjo que lhe falava e dizia, tu és Deus da vista, o Deus que vê. Ah, que Deus maravilhoso que nós temos. O Deus que vê tudo, o Deus que conhece a nossa aflição, que conhece a nossa dor. Tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê. Deus viu a aflição de Agar. Por isso se chamou aquele poço Lai-Roi. Significa o Deus que vê, não é? Lai-Roi. Eis que está em Cades e Bered. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que tiver de Agar, Ismael. Certamente Agar contou acerca do anjo. Abraão, um homem obediente, um homem temente, deu exatamente Ismael. Lembra que Abraão tinha 85 anos quando ela concebeu. 9 meses depois, agora Abraão já está com 86 anos. Diz, e era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Ismael foi o primeiro filho, Isaque será o segundo, e ainda virá mais de Abraão, para se cumprir a promessa de Deus na vida de Abraão, de multiplicar a sua descendência, de fazer grande como o pó da terra, como as estrelas do céu. Abraão conseguiu um filho, ainda que não foi ainda o filho que Deus queria lhe dar, mas mesmo em Ismael, Deus prometeu que seria com ele, que ele habitaria diante da face de seus irmãos, que a mão de todos seria contra ele e ele contra a mão de todos. Deus mostrou compaixão, misericórdia. Amém? Deus é o Deus da vista, é o Deus que vê a tua aflição, vê a tua dor, é o Deus que ouve, conhece. Coisa maravilhosa, capítulo 16, a gente vê o Deus que ouve, o Deus que conhece, o Deus que se importa conosco. Com isso nós terminamos capítulo 14, a guerra de 4 reis contra 5, os 4 prevalecem contra os 5, Abraão com os 318 homens livra, vem Melquisedeque, abençoa Abraão, Abraão dá-lhe o dízimo de tudo. Depois a promessa que Deus faz de dar um filho a Abraão, a tentativa de Agar, a tentativa de Sara entregar a solução, querer resolver o problema de Deus. Deus prometeu que ia dar um filho no capítulo 15, Sara, como não consegue dar filho, entrega-lhe a escrava, né? Saíram do propósito de Deus. Até hoje, né, os filhos de Israel, que são os descendentes de Isaque, lutam com os filhos de Ismael, porque Sara e Abraão decidiram dar uma mãozinha para Deus, né? Deus havia prometido que ia dar um filho. Quem era o responsável de dar o filho? Deus. Então é assim, quando Deus promete, não queira ajudar Deus. Espera em Deus que na hora certa o milagre vem. Como o milagre chegou? Depois, quando Ismael tinha 13 anos, né, quando Abraão já tem 99, Sara vai engravidar. Quando Abraão tem 100 anos, nasce Isaque, não é? Veio Ismael, mas o Isaque ainda está para vir. Amém? Deus é fiel em suas promessas. Deus fez um pacto com Abraão, Deus não ia quebrar o pacto, Deus ia dar o filho, mas Sara e Abraão tentaram ajudar Deus. Não tente ajudar Deus, faça aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Texto maravilhoso, muitas lições, você pode ler, estudar mais e descobrir mais verdades nesse texto. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Assista os outros vídeos que nós já fizemos. Estamos estudando a vida de Abraão. Esse é o segundo vídeo, Abrão, né? Ele até aqui é Abrão. No capítulo 17, Deus vai mudar o nome dele para Abraão, não é? Nós vamos entender isso no capítulo 17. Que Deus abençoe você grandemente. Que a graça de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo possa estar convosco. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.